Provavelmente você deve estar pensando em começar a fazer provas antigas do Enem, se é que já não começou. Quando você começa a fazer provas, surge uma grande dificuldade em pensar como que eu vou organizar isso dentro da minha rotina. Mas uma outra dúvida que pode surgir, ou se não tinha surgido, deveria ter surgido, é quais provas você deve fazer? Eu começo pelas mais recentes, eu começo pelas mais antigas, devo começar fazendo as provas de 2010, por exemplo, 2011, ou já começo ali no meio? Existem provas do Enem que são mais fáceis ou mais difíceis? Quais são os objetivos? É justamente isso que eu vou tentar te mostrar aqui nesse vídeo e explicar qual que é o método que eu utilizo com os meus alunos para que eles possam ter uma boa evolução quanto aos acertos nas provas e até mesmo o trabalho de estratégia. Bom, eu gosto de enxergar as provas antigas do Enem em fases, ou seja, as provas mais importantes que você vai ter que fazer justamente são as provas mais recentes do Enem. Então, indo meio que de trás para frente, se a gente for pensar, as provas de 2023 e 2024 são as provas que eu deixaria e que meus alunos vão deixar para mais próximo da prova, ou seja, a semana do Enem. Esse é o ponto essencial. Na semana do Enem, a gente não foca tanto em estudar os conteúdos, a gente foca muito mais em realizar essas provas, né? Relembrar os padrões que caíram nos últimos anos e chegar extremamente preparado para o padrão de cobrança atual da prova. A gente tem muitas provas do Enem agora disponíveis. A gente está aí mais ou menos com uns mais ou menos 14, 15 anos de provas, tanto tendo o Enem regular quanto o Enem PPL, que é a segunda aplicação do Enem. Ou seja, para cada ano de prova, nós temos 2 provas do Enem. Alguns anos, até 3 provas do Enem. Por exemplo, o Enem 2014, nós temos o Enem primeira aplicação, segunda e ainda a terceira aplicação. A mesma coisa aconteceu em 2016. Por exemplo, em 2020, nós tivemos o Enem regular, o Enem PPL e o Enem digital. 3 provas do Enem diferentes no mesmo ano. Então são 3 provas que você pode realizar e o ideal é que você tente deixar as provas mais inéditas para que você possa realmente simular um pouco mais a ideia do Enem. Não se preocupe, dentro já respondendo uma grande dúvida, se você já fez alguma prova do Enem anteriormente. Isso não é algo relevante agora. O importante é você fazer todas as provas e estudar todas essas provas com qualidade. Pode ser que no ano passado você fez algumas dessas provas, só que não fez um estudo dos erros com qualidade, um estudo aprofundado. Então, de qualquer forma, eu recomendo que você refaça, até porque dificilmente você vai memorizar todas as questões. Você pode lembrar de uma questão ou outra que você viu nas listas que está fazendo, mas não vai, por exemplo, lembrar ali o gabarito e até que se lembre o gabarito não tem problema, porque o importante é você memorizar o padrão de resolução e acertar, já que o Enem repete muito desses padrões, tá certo? Então aqui são algumas orientações já essenciais. Quando que eu devo começar essas provas antigas? Vamos começar pelo nosso guia prático. Uma coisa que eu sugiro para meus alunos em relação a quando eles devem começar as provas antigas, eu sempre digo que eles devem colocar como meta ter estudado pelo menos 50 a 60% do conteúdo teórico, já que o objetivo da prova é justamente testar o conhecimento do aluno e fazer com que ele possa identificar ali lacunas que ele precisa revisar e também conteúdos que faltam estudar e ele possa ir aprendendo com aqueles conteúdos que ele errou. Agora, um grande problema é quando você faz uma prova e você está errando mais de 50% dela. Por exemplo, se a gente pegar uma prova de matemática e você acertar só 20 questões, ao todo você terá ali mais quantas questões para estudar? Mais 25 questões, por exemplo, para estar estudando? É muita coisa, né? Isso começa a embolar o teu cronograma. Então, se você está acertando apenas 20 questões de matemática, é um sinal que você não deveria estar fazendo provas do Enem. Você deveria estar estudando conteúdo de matemática para alavancar um pouco mais os seus acertos. A mesma coisa em natureza. Se você está acertando apenas 20 questões de natureza, 18 ou 22, 23 questões de natureza, você não deveria estar fazendo prova. Você não tem nível para estar fazendo isso. Primeiro, avance no conteúdo teórico para depois começar fazendo as provas. O ideal é que quando você começar a fazer as provas, já esteja acertando em média ali até uns 30 acertos em cada prova, seja de natureza, seja prova de matemática. Um outro conselho importante que eu tenho para te dar é que você pode começar as provas de modo fragmentado. Inclusive, isso é o meu método. Eu começo as provas de modo fragmentado, ou seja, só matemática, somente natureza, somente humanas, somente linguagens. Isso nos desvincula daquele padrão, por exemplo, de querer analisar os acertos de uma forma global. Eu posso, por exemplo, fazer um ano de matemática, sei lá, pegar um Enem 2014 de matemática e fazer o Enem 2017 de natureza, fazer um Enem 2016 de humanas, tanto faz, isso não faz diferença, porque eu estou estudando, eu não sou um robô, eu não estou apenas seguindo um cronograma, eu estou seguindo uma estratégia. Então por isso que no primeiro momento não importa qual ano você está fazendo, cada prova é cada prova. Esse é o primeiro objetivo. Depois, claro, que a gente vai começar a simular as provas do Enem, simular as edições do Enem, para ver quanto que você acertaria dentro do contexto global. Por exemplo, eu faria, por exemplo, 150 acertos. Mas no começo do estudo, essa não deve ser a sua preocupação. No começo do estudo, o foco é aumentar os seus acertos e estudar em cima das provas, tá certo? Bom, dominando 50% a 60% do conteúdo, eu estou dizendo que matemática, por exemplo, você já estudou todos os conteúdos de matemática básica, função do primeiro grau, função do segundo grau, estatística, geometria plana, geometria espacial, então você já tem conteúdo para acertar mais de 30 questões com muita tranquilidade, tá? E aí, a partir disso, a gente pode começar a primeira fase. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui um documento que eu montei separando as dificuldades, ou seja,
Todas as provas do Enem dividido ali por dificuldades entre fáceis, médias, ali, ou seja, intermediárias e as mais difíceis, e depois um documento onde eu separo a ordem das estratégias, ou seja, qual a ordem que eu iria sugerir para você fazer nessa reta final, né? Como meus alunos, por exemplo, irão fazer essas provas nessa reta final, que aí você pode até modular e aplicar no seu método também. A primeira fase, para você entender, antes de eu mostrar esse documento, é uma fase onde o nosso principal objetivo é aumentar os seus acertos, ou seja, a gente vai ter uma meta aqui, e essa meta ela é totalmente focada nos acertos que você vai ter na prova. Tá? Nos acertos. Então é essencial que você comece com os acertos em nível intermediário. Não adianta você colocar, por exemplo, que a sua meta é fazer 45 questões. Isso é ridículo, não faz nenhum sentido, tá? Ah, por exemplo, a minha meta é fazer 40 acertos. Tem certeza que essa é a sua primeira meta? Talvez lá na prova do Enem seja fazer 40 acertos, mas na primeira prova você já quer fazer isso? Você realmente acha que isso vai acontecer se você está começando agora? É óbvio que não. Então você coloca metas mais realistas. Por exemplo, se eu vou começar um projeto nessa primeira fase, eu estimo para os alunos que eles devem buscar, por exemplo, alcançar a barreira ali dos 35 acertos em cada uma das provas. Por exemplo, bater 35 acertos em natureza, 35 acertos em matemática, 35 acertos em humanas e linguagens, por exemplo, né? Dentro disso, para bater essa meta de acertos, eles não devem se preocupar ali em tempo. Às vezes o aluno ele coloca cronômetro já no início, não tem problema colocar, mas ele não deve ser um fator determinante. Isso significa que importa mais para mim que você acerte os 35 acertos, seja em 1h30, 2 horas ou 3 horas, do que você, por exemplo, parar ali a sua prova porque estourou o cronômetro e você deixa de responder as questões. Jamais pare de responder questões da prova por causa que acabou o tempo. Se você está em casa, não tem ninguém tirando a prova de você. Então faça a prova até o final, independente de quanto tempo vai levar. Então, dentro do primeiro momento, você pode colocar um tempo médio, se quiser cronometrar, colocar no cronômetro, um tempo médio de mais ou menos umas 2 horas, ali pensando numa prova de natureza, né? Matemática, se precisar, às vezes um pouquinho mais, até você ter um pouco mais de agilidade cálculo-mental, 2h30, por exemplo. Depois você vai melhorando até baixar esse tempo para menos de 2 horas. Mas essa primeira fase é uma fase onde a gente quer bater as metas de acertos, fazer 35 acertos. Depois a gente vai para a segunda fase. Na segunda fase, eu quero melhorar o desempenho, né? Então nessa segunda fase, ela pode ser modulada de acordo com o seu objetivo. Eu gosto de, por exemplo, na segunda fase, manter a minha meta agora, não apenas de acerto, mas bater uma meta de tempo. Eu quero ganhar agilidade. Por exemplo, se eu já estou fazendo uns 35 acertos de matemática, eu quero buscar agora, por exemplo, fazer entre 38 a 40 acertos de matemática, só que não dentro de um tempo normal, dentro de um tempo rápido, ou seja, ganhar agilidade de prova, ou seja, começar a manter a minha taxa de acerto aqui, 38, 40 acertos no caso de 45 questões ali que a gente vai ter, só que conseguindo fazer isso, por exemplo, dentro de 1h30, tá? Dentro de 1h40, por exemplo. Por quê? Porque daí eu estou trabalhando agora com velocidade de prova, estou tendo mais agilidade. Isso aqui é muito importante, porque depois quando eu juntar as provas, eu vou cair de desempenho. Só que aí se eu tiver uma boa velocidade, eu vou compensar esse desempenho com o tempo de prova. Então imagine, por exemplo, que se eu pegar aqui dentro do primeiro momento e juntar as provas, estou fazendo 35 acertos, demoro 2h30 em matemática, e aí em natureza eu faço lá 35 acertos, demora mais 2h30, por exemplo. Aí quando eu for pegar uma prova na íntegra, por exemplo, que eu tiver lá 5 horas para fazer, pode ser que eu consiga fazer a prova de matemática. Só que quando eu for para a prova de natureza, eu vou estar mais cansado, porque eu não tenho ritmo de prova. Eu não tenho ali, por exemplo, velocidade. E aí acaba que eu não consigo fazer as 90 questões dentro das 5 horas, falta tempo. Agora quando eu faço uma fase intermediária, que é justamente essa segunda fase, de treinar tempo, ou seja, ajustar o tempo para conseguir fazer mais questões em menos tempo de modo fragmentado, eu vou melhorando meu desempenho. Então aqui, por exemplo, eu estou fazendo em média 38, 40 acertos em matemática, só que dentro de 1h30, por exemplo, eu estou rápido na prova de matemática, na prova de natureza eu levo 1h20, a prova de humanas eu levo 1h30, por exemplo. Só que ao total, no primeiro dia ou no segundo dia lá, eu tenho 5 horas de prova. Se eu levo 1h30, por exemplo, a matemática, 1h30 ali, por exemplo, para a natureza, eu estou gastando 3 horas. Isso significa que eu tenho 2 horas sobrando. Isso significa que esse tempo que está sobrando é um tempo que eu posso voltar para revisar, ou seja, compensar erros que eu teria por falta de atenção. Se eu precisar relaxar e fazer a prova um pouco mais devagar, se eu precisar levantar para beber uma água, se eu precisar, por exemplo, respirar, tudo isso está incluso ali naquele tempo. Então eu consigo trabalhar melhor. Então essa fase intermediária é onde eu alavanco ali o meu tempo e eu vou para a minha terceira fase. Na terceira fase, eu começo a fazer então as provas completas. O objetivo agora nessa terceira fase, então, é começar a fazer as provas, ou seja, 90 questões do Enem. O que a gente separa entre primeiro dia, tá? E segundo dia. Aqui sim eu começo a me preocupar um pouco mais com o meu desempenho. Aqui mais eu começo a analisar, por exemplo, qual que é a minha meta lá na prova. Eu quero, por exemplo, fazer 155 acertos globais do Enem. Como é que está o meu desempenho no primeiro e no segundo dia? Eu começo a trabalhar isso aqui com um pouco mais de estratégia agora. Nessa terceira fase é o momento onde a gente estuda muito a estratégia, né? Para que a gente consiga fazer a prova mais rápido. Será que eu vou começar pela prova de matemática? Será que eu começo pela prova de natureza? Será que eu vou começar por humanas, por linguagens? Por qual prova eu vou começar? Agora é o momento onde a gente começa a decidir. Será que eu faço primeiro 25, 30 questões de matemática, vou para a natureza, depois volto. Aqui eu começo a treinar, por exemplo, até mesmo passar o gabarito. Inclusive nessa fase é o momento onde eu recomendo já você, por exemplo, imprimir
as suas provas. Na primeira fase, na segunda aqui, se você tiver que fazer essas provas online, por enquanto, né, tiver um tablet ali, ainda mais para fazer. Agora na terceira fase, eu recomendo você começar a imprimir, né? Agora, se você não tem, por exemplo, um computador e um tablet ali e teria que fazer, por exemplo, olhando na tela e utilizando uma folha em branco, eu recomendo você desembolsar aí uma graninha e tentar realmente imprimir, porque faz total diferença fazer prova impressa. Utiliza a Shopee, por exemplo, tem links aí que você paga 60, 70 reais e consegue, por exemplo, imprimir as provas com mais facilidade. A última fase, que seria aqui a quarta fase, por exemplo, tá? É uma fase que inclui ali mais a parte prática mesmo de simulado, né? Você simular, por exemplo, o dia do Enem, né? Tentar fazer no mesmo horário, ou seja, você vai treinar, por exemplo, a roupa, né? A comida que você vai fazer no dia na prova do Enem, até mesmo horário, começar a fazer a prova, por exemplo, 1h30 da tarde para treinar ao mesmo tempo. Você, por exemplo, vai desligar o ar-condicionado ou ligar o ar-condicionado, né? Vai fazer num ambiente que meio que simule o que pode acontecer no dia da prova do Enem. E claro que você vai fazer as provas mais recentes. Então, olha só, dentro da estratégia, essa quarta fase de simular aqui, ela é próximo do Enem, ou seja, as duas últimas semanas, né? As duas últimas semanas ali, principalmente próximo da prova do Enem 2025, por exemplo, que é a prova que vai acontecer agora. Então, dentro disso, a gente vai fazendo as provas mais antigas, tá? Então a gente começa das provas mais antigas até as provas mais recentes. A gente sabe que as provas mais recentes que a gente tem é a prova, por exemplo, 2023, 2024, agora aqui nesse caso. Nessa terceira fase entram justamente as provas que estão mais próximas, então dos últimos 5 anos. Então entram as provas de 2020 aqui, por exemplo, 2021, 2022, tá? Até se a gente quiser esticar um pouquinho mais, um Enem 2019 aqui também pode entrar, seja regular, seja PPL. E aqui nessas outras fases aqui, vão entrar justamente as provas mais antigas a essas, como Enem 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, por exemplo, né? Por isso que algumas provas, como as provas de 2010 ou até mesmo 2013 ali, por exemplo, né? De 2010 a 2013, pode não entrar no seu cronograma, porque são provas muito antigas, que não refletem tão bem a realidade atual da prova, inclusive possuem uma dificuldade muitas vezes até superior à da prova atual, e justamente por prioridade, fazer as provas mais recentes é essencial. Então fazer essas provas aqui entraria mais como um bônus, caso você queira fazer 2 provas por semana. Senão, essas provas de 2010 e 2013 nem entrariam dentro do teu projeto, né? E aí, dentro de uma prioridade, o que eu recomendo? Nessa primeira fase, que é uma fase onde você está se acostumando a estudar, você tente pegar as provas mais fáceis para começar por elas, até para você não sentir um extremo baque. Imagina que você começa pela prova do Enem 2015 em matemática, a edição mais difícil de matemática que teve na prova do Enem, por exemplo. Você vai começar por uma edição extremamente difícil e vai achar que, por exemplo, você está longe da tua média de acerto, mas às vezes você não está longe, só pegou uma prova que é muito difícil. Então seria melhor ter pego uma prova mais adequada, uma prova em um nível mais fácil nessa primeira fase. Na segunda fase aqui, você já começa a pegar umas provas mais intermediárias e já pode começar a fazer elas mais em ordem, por exemplo, né? E aí, a partir da terceira fase, como você vai começar a metrificar os seus acertos totais, aí é ideal que você bata tanto o primeiro dia quanto o segundo dia, o mesmo ano de prova. Então, se eu estou fazendo agora a edição do Enem 2019, eu vou fazer tanto o primeiro dia do Enem 2019 quanto o segundo dia do Enem 2019. Agora, vamos para o documento que eu separei para você, que vai te auxiliar nessa reta final. Eu garanto que esse documento vai fazer você já deixar um like nesse vídeo e um comentário dizendo: caramba, o canal do Renato é muito bom mesmo, porque ele entrega um material de ouro de forma totalmente gratuita aqui e um direcionamento estratégico, direcionamento que eu daria para um aluno e uma mentoria individual paga. Eu estou entregando aqui para vocês de forma gratuita para mostrar que esse canal aqui e a minha mentoria é a mentoria mais estratégica que você vai encontrar para a prova do Enem. Esse aqui, então, é o documento que eu organizei aqui de maneira muito simples e didática para vocês sobre a dificuldade das provas. Então, se você quiser saber quais são as provas mais fáceis, intermediárias ou mais difíceis, é só clicar aqui e você verá, por exemplo, quando eu abro aqui as provas mais fáceis, eu verei, por exemplo, que no primeiro dia eu tenho Enem Libras 2017, PPL 2017, 18, 19, 20, 2022, 2014, Enem 2011, eu tenho aqui as outras provas mais fáceis, né? Só que aqui entra um grande porém. Se você sair fazendo as provas mais fáceis, pode ser difícil de se organizar. Por exemplo, eu vou começar fazendo Enem 2000 Libras no primeiro dia e eu vou fazer, por exemplo, 2014 terceira aplicação. Será que vai bater as coisas? As coisas começam a ficar um pouco bagunçadas aqui, né? Eu faço Enem 2011, não faço? Como é que tá essa organização? Então eu achei difícil se organizar assim, pegando as mais fáceis ou até mesmo as mais difíceis aqui, né? Primeiro dia Enem 2020, segundo dia, por exemplo, Enem 2022, 2018, 2015 ali, são provas mais difíceis do Enem, né? Então, o que eu pensei em organizar? Primeiro, nós temos as provas não essenciais. 2010 a 2013 ali, por exemplo, são provas que não são essenciais, ou seja, não é relevante você encaixar elas no teu projeto agora, até nem daria tempo, né? Teria que começar a fazer as provas em junho ou até mesmo em maio para dar tempo de fazer todas. Lembre-se que você vai tentar fazer uma prova por semana. Fica por um outro vídeo, a organização semanal das provas, né? E como que você vai se organizar. Aqui é um vídeo mais falando sobre a ordem de resolução. Então, o que eu vou fazer aqui? A quarta fase, que é a fase na íntegra, eu coloquei fazer o Enem 2022 PPL, 2023 regular e PPL, 2024
2024 regular PPL. Regular é a prova que nós fazemos, PPL é a prova para pessoas privadas de liberdade, né? Então a segunda aplicação do Enem. Isso aqui eu deixaria para fazer na semana do Enem, né? Tanto o primeiro dia quanto o segundo dia, até na mesma semana anterior. Mas na semana do Enem aqui ficaria 5 provas para você fazer. Tem uma prova na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, se quiser fazer uma prova a cada dia. Ah, eu não quero fazer uma prova a cada dia. Então começa a fazer essas provas antes, tá certo? Aí depende da organização que você vai seguir, sempre seguindo uma estratégia. Bom, as primeiras provas, você vai fazer elas de modo fragmentado, ST sem um tempo pré-definido, ou seja, não tem um tempo estratégico pré-definido. Coloquei ali primeiro dia e segundo dia. Renato, devo começar a fazer primeiro dia e segundo dia ao mesmo tempo? Não necessariamente. Por exemplo, os meus alunos, eles começam a fazer provas do segundo dia do Enem e só depois de um tempo eles começam a fazer as provas do primeiro dia. Por quê? Porque a prioridade nossa é a matemática e natureza para a medicina. Então não é relevante para o meu aluno agora estar fazendo prova de humanas e linguagens enquanto ele não dominou ainda as competências e habilidades ou estudou, por exemplo, ali os conteúdos de humanas e linguagens. Então deixa agora no primeiro momento. Eles estão começando a fazer provas de matemática e natureza. E eles começam a resolver essas provas, e aí depois, ali, quando eles estudarem ali a base, fazer a maratona de humanas, né, fazer ali, por exemplo, o curso de competências e habilidades, ali por volta de agosto, setembro, eles vão começar de modo mais incisivo fazer as provas ali de humanas e linguagens. Então eles não costumam fazer essas primeiras provas aqui, né? Então a gente foca mais nas provas do segundo dia. As provas aqui fragmentadas que eu coloquei, em verde são as provas fáceis, e ali em amarelo são as provas nível médio e nível difícil, né? Sendo o Enem 2015 uma prova bem difícil ali também que caiu. A gente pode até mudar a coloração aqui para vocês, sendo uma prova difícil que caiu aqui, ó. Vou até mudar a coloração dela aqui, tá? Então, olha só, Enem 2014, uma das provas mais fáceis, né? PPL 2014, PPL 2016, Libras 2017, ou seja, são provas que você pode pegar aqui de modo fragmentado. Você vai pegar matemática, fazer num dia, ou fazer, por exemplo, matemática de manhã, natureza à tarde, natureza de manhã, matemática à tarde, fazer, sei lá, natureza na sexta, matemática no sábado. A ideia é fazer de modo fragmentado. Faz uma prova e corrige ela depois na íntegra de modo bem aprofundado, tá? E aqui a mesma coisa do primeiro dia, as provas de nível fácil, as provas de nível médio difícil ali, tá certo? Essas aqui são as provas fragmentadas. Tem que fazer todas, Renato? Não acho que tem que fazer todas, tá? Eu faria aqui pelo menos alguma delas, né? Pegaria, por exemplo, dividiria por mês, por exemplo. Vou pegar agora o mês de julho e agosto, e eu vou fazer essas provas aqui, por exemplo, né? E eu selecionaria, faria ali o 2014, faria 2016, 2017, né? Faria as provas mais recentes ali do Enem, sabendo que não vai dar tempo de fazer todas, né? Se der, eu faço, mas se não der, você vai ir tentando seguir a estratégia. Ou seja, faça essas provas aqui agora em julho, agosto ali mais ou menos, né? E aí depois que eu estiver batendo a minha meta, eu passo para a segunda fase. Quando eu passar para a segunda fase, eu vou começar a fazer prova completa. Ou seja, eu vou juntar matemática e natureza, eu vou fazer num dia. E humanas e linguagens num outro dia, por exemplo. Então as provas aqui completas, por exemplo, do segundo dia, eu já começo a igualar. Por exemplo, eu vou lá e faço 2017, 2017. Essas provas são provas já de nível intermediário. Ou seja, a primeira fase tem provas de nível fácil. Ou seja, eu coloquei ali as provas fragmentadas, as provas mais fáceis do Enem. Se você abrir aqui, as provas mais fáceis são essas que eu coloco aqui nessa primeira fase, para fazer fragmentado. Agora, a partir das provas completas, eu coloquei as provas de nível intermediário e de nível mais difícil. Então, a gente começa aqui as provas completas, com o tempo, as provas de nível intermediário. 2017, PPL 18, PPL 19, PPL 20, são as provas de nível intermediário. Ou seja, aqui dá um mês de prova. Poderíamos dizer que seria, por exemplo, o mês de agosto ou o mês de setembro. Para quem for começar em agosto fazer prova, você já começa aqui a partir do Enem 2017, tá? Então, por exemplo, dependendo do calendário que você for ter, vai ficar para outro vídeo para explicar um calendário semana a semana, né? Vou explicar isso no projeto 100 dias. A gente vai ter o mapa 100 dias do Enem e nesse mapa 100 dias eu vou entregar para você um calendário 100 dias do Enem e já organizado quais provas você deve fazer dentro desses 100 dias. Então, se você ainda não se inscreveu e entrou no grupo do projeto 100 dias, aqui na descrição do vídeo tem um link, é gratuito para participar do projeto 100 dias e receber um material estratégico onde eu vou definir exatamente o que você vai fazer dentro de cada semana, quais provas você deve fazer, tá? Então é baseado já nessa estratégia, mas a partir do momento de agosto, ou seja, a partir de agosto, para quem for começar a fazer provas ou vai fazer um intensivo de reta final, participe do projeto 100 dias para pegar esse material e um cronograma estratégico já divididinho o que você tem que fazer, tá? Além também de entregar para vocês o controle de provas, né? Então eu vou fazer um controle de provas, é um caderno de erros ali com as provas onde você pode anotar os seus erros. Isso aqui eu vou entregar no projeto 100 dias ali para vocês. Voltando aqui pro material, então. Essa fase eu faço as provas completas, ou seja, primeiro dia, segundo dia, tá? Depois eu entro na terceira fase que eu expliquei para você, já expliquei qual que é, onde eu vou fazer simulado prático do Enem, ou seja, simular os dias do Enem. Começa a fazer, por exemplo, suas provas no sábado, no domingo, simulando o ambiente do Enem, querendo bater minha meta de acerto. Ou seja, eu vou ter ali, ó, de 2018 até 2022 para estar fazendo. E aí eu tenho as provas que eu vou fazer na semana do Enem. Então essas provas aqui, ó, de 2018 até 2022 seriam as provas que você vai fazer em outubro e setembro. Ou seja, ali em setembro para outubro eu vou fazer essas provas aqui como simulado prático no Enem, sempre nos finais de semana, por exemplo. E essas provas aqui, ó, da segunda fase seriam as provas que eu faria em agosto.
né? Eu iniciaria essas provas ali de agosto para setembro. E essas provas fragmentadas são as provas que você vai fazer agora em julho. Para quem quiser começar a fazer agora, comece com essas provas aqui fragmentadas. Ou seja, um materialzinho aqui estratégico, né, organizado para facilitar a tua vida. Claro que tem como organizar muito mais e eu vou ensinar como organizar melhor isso aqui no projeto 100 dias que vai acontecer agora, final do mês, né? Então você pode se inscrever de forma gratuita e entrar no grupo. E claro, se você quiser ter algo muito mais completo, fazer essas provas no direcionamento, ter contato comigo lá no Memorize, né, para os alunos mais avançados, eu tenho um grupo fechado, o grupo de pelotão de elite ali, onde os alunos mais avançados que estão fazendo provas, tanto do Enem quanto simulados específicos, eles terão um acompanhamento de perto comigo para eu controlar ali, ou seja, né, direcionar os acertos e o estudo dos erros, como que eles devem fazer, né, e até mesmo corrigir essas provas junto com os alunos. Então, caso você queira fazer parte do Memorize, já fica ligado aí para entrar na lista de espera. Logo depois do projeto 100 dias, a gente vai abrir uma oferta também especial para quem quiser entrar na turma de reta final do Memorize e fazer essas provas junto com a gente, corrigir na plataforma, aprofundar junto das monitorias, dar os modelos de questões. Tudo isso nós vamos fazer nessa reta final. Bom, espero que esse vídeo tenha sanado as suas dúvidas, te explicado como organizar uma estratégia básica para as provas do Enem e que você consiga pegar esse material aqui que eu montei aqui para você, né? E consiga, por exemplo, fazer uma cópia dele, né? Anotar ele ali e já começar a organizar para decidir quais provas você vai começar a fazer. Se você não sabe onde fica as provas do Enem, fica no site do INEP. É só jogar lá no INEP Provas Antigas e você consegue baixar todas as provas do Enem. E correção você vai encontrar na internet ou em alguma plataforma de questão, caso você tenha acesso a ela, tá? Não esquece de se inscrever no canal se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar uma curtida, um like é muito importante para mim e até mesmo comentar aqui embaixo qual tipo de vídeo você quer ver aqui, você quer que eu faça um vídeo sobre como corrigir os erros, como organizar essas provas antigas, como estudar as provas antigas de matemática ou de natureza, como que a gente tem algum padrão de resolução, de estratégia, né? Quer algum vídeo estratégico? Comenta aqui qual tipo de vídeo você quer ver. E eu vou deixar a recomendação aqui de 2 vídeos que você pode assistir aqui no canal que também pode te ajudar em relação à estratégia dessa reta final. Então assista esses vídeos aqui logo na sequência, caso você queira continuar estudando e aprofundando nesse tempo de metodologia que a gente vai ter para a reta final. Um grande abraço e até a próxima.